Bem, o Grupo Unit, desde o início, que tem na sua matriz uma lógica de trabalhar sempre com base em parcerias. Começou desde o início, trabalhámos em parcerias com os bancos portugueses naquilo que é o apoio ao investimento das PMEs e, com base nisto, fomos desenvolvendo sempre também características especiais naquilo que é criarmos sinergias, criar projetos em que envolvam parceiros e empresas para a sua promoção. É também nesse seguimento que, e a nossa relação com a Confederação Empresarial, a CPLP, começa com esta direção da doutora Nelma Fernandes. Fomos no último ano falando bastante sobre aquilo que podiam ser as vantagens de trazer a nossa experiência para as empresas e economias que pretendem apoiar. Também tem sido uma direção, esta da Confederação Empresarial, que tem procurado aproximar muito as realidades dos países da CPLP e fomos conversando como é que poderia ser potenciada. Isto também, o ano passado, até ao final de 2023, o Grupo Unit conclui junto à CMVM a aprovação de uma sociedade de capital de risco e com isto ganhamos aqui um instrumento adicional que acrescenta aquilo que já tínhamos na área da consultoria, ou seja, a possibilidade de criarmos instrumentos financeiros que com um determinado propósito pudessem alavancar as empresas e as economias. E foi aí que chegámos a este projeto. Na prática, criar um plano de investimentos para as empresas de países africanos, mas obviamente com maior tónica naquilo que é a comunidade da CPLP, e criar depois instrumentos financeiros para investir. Um terço com base ao Fundo de Investimento da Sociedade de Capital de Risco da Unit Capital Partners, um terço recorrendo ao Banco Africano de Desenvolvimento e um terço envolvendo os promotores que finalmente queiram fazer os projetos. É evidente que a realização do capital pela parte dos promotores pode ser de facto em capitais próprios, pode ser também em algum capital intangível, pode ser em equipamentos, pode ser em terrenos. Na prática tem que haver aqui um compromisso do promotor do projeto para que seja aprovado e beneficiário desta lógica de investimento. Teremos, em princípio, até 90 milhões de euros para investir no conjunto destes três participantes. Projetos em setores tão diferentes como o agronegócio, como a agroindústria, como a indústria, como a tecnologia, enfim, tudo que promova o conhecimento e investimento transcontinental. Queremos também que haja lógicas sinérgicas entre as diferentes realidades e também que os investidores que nós atraímos para o projeto não sejam só investidores, eu diria, sem aportar mais do que o dinheiro. Queremos que seja smart capital, ou seja, sejam investidores que, para além do investimento financeiro, possam ajudar no desenvolvimento dos próprios projetos que nós vamos apoiar, trazendo para aqui o seu conhecimento, a sua experiência e as suas relações para, de uma forma sinérgica, potenciar ainda mais do que aquilo que é normalmente um fundo de investimento e um projeto desta natureza, alavancar ainda mais o projeto. Desde logo, o facto de o fundo ser de uma sociedade de capital de risco que está regulada e supervisionada pela CMVM traz, obviamente, aqui um capital de confiança e de credibilidade para um projeto que se pretende transfronteiriço. Depois, também, aquilo que às vezes é visto como dificuldades, que é países com diferentes estádios de desenvolvimento, países com realidades, contextos socioeconómicos e políticos até bastante distintos, pode parecer uma dificuldade, mas nós acreditamos que isto pode ser até uma vantagem competitiva. Cada país tem uma realidade empresarial diferente, também recursos diferentes, das matérias-primas à tecnologia, ao conhecimento, à indústria e até aos seus próprios mercados e, portanto, se nós conseguirmos casar bem estas vantagens competitivas dos diferentes países, isto pode trazer uma alavanca diferenciadora. E depois uma terceira derivada, que é os investidores que nós pretendemos conquistar na vertente do capital de risco. Não queremos que sejam simplesmente investidores numa lógica mais cega, perdoem-me a expressão, mas que sejam sobretudo lógicas de smart capital, ou seja, empresários que tragam também o seu conhecimento, as suas relações, a sua experiência profissional para, como investidores ligados a um comitê de investimento que vai ajudar na gestão e na definição dos projetos a apoiar, esses projetos vão beneficiar de uma riqueza adicional. Portanto, pensamos que esta dinâmica proativa das três vertentes pode ser de facto diferenciador. Para o Banco Africano de Desenvolvimento, como instituição financeira que tem que ter critério na seleção dos projetos que tem que apoiar, o ter todo este contexto permite-lhes ter aqui, se quiser, uma realidade um bocadinho mais confiável e mais credível, seja na identificação, seja na avaliação, seja depois no acompanhamento desses mesmos projetos. Porque acreditamos que este contexto todo traz vantagens a todos os stakeholders envolvidos. De
facto, estas realidades trazem desafios adicionais e eu acrescentaria também desafios ao nível fiscal e ao nível operacional. Aquilo que nós acreditamos também é que as diferenças destes países podem trazer mais vantagens do que dificuldades. Obviamente, quando avançarmos para a execução dos projetos, vamos ser confrontados com um conjunto de dificuldades que não estávamos a contar, com diferentes adversidades, mas também é verdade que eu penso que nós, enquanto empresários, ou enquanto agentes da atividade económica, devemos criar os conceitos, devemos criar as provas de conceito, devemos criar os projetos e depois, aproveitando aí também os interlocutores e os canais que estão definidos no âmbito da Confederação Empresarial da CPLP com os agentes políticos e governamentais, achamos também que temos aqui um canal privilegiado para passar as dificuldades e ver de que forma é que podem ser acauteladas nesta grande comunidade transcontinental de países que estão envolvidos. Desde logo na nossa missão nós escrevemos que queremos que a Unit seja um espaço, ou o grupo neste caso, seja um espaço de crescimento e realização das pessoas. Obviamente que isto tem que ser em prol dos nossos clientes, neste caso das empresas, em que acreditemos que levamos valor acrescentado. Dando aqui algum contexto dos últimos anos, nós, por exemplo, no Portugal 2020, por nós passou quase 1.000 milhões de euros de investimento num conjunto de projetos que apoiámos, algumas centenas. O facto também de termos dois escritórios, Porto e Lisboa, aproxima-nos da realidade do tecido empresarial. O termos também competências diferentes, por exemplo, só na área de engenharia temos 10 especialidades diferentes, também acrescenta valor. Tudo isto levado para as empresas, tudo isto aproximando as diferentes realidades e os diferentes projetos que nós vamos apoiando, acreditamos que pode fazer a diferença. As empresas vão tendo fases diferentes de crescimento. Nós tentamos desde o início apoiar muito naquilo que é o apoio ao investimento, mas também começamos a desenvolver áreas de M&A precisamente porque acreditamos que nos momentos de crescimento faz falta instrumentos adicionais para que as empresas possam crescer. Aproximar outros parceiros que os possam dar outra dimensão, que os possa facilitar o crescimento e com isto, se calhar, indo atrás daquilo que dizia, fazer grandes as empresas que nós vamos apoiando. Aquilo que eu também comentava há pouco, o facto de o grupo ter apostado na criação de uma sociedade de capital de risco é mais uma vez para trazer aqui dinheiro diferente, instrumentos financeiros diferentes, mais uma vez para o tecido empresarial português recheado de PMEs, com as dificuldades naturais da sua dimensão, mas com isso podemos torná-las maiores. Acreditamos também que isso torna rico o contexto empresarial em que nós estamos, tornando a Unit uma organização também interessante para as pessoas que temos connosco e criar aqui uma lógica de sinergias e de mais-valia em que as pessoas se vão entusiasmando com os projetos, acrescentando valor com as suas competências, desenvolvendo as empresas e desta forma sinérgica crescemos todos e sermos todos mais competitivos.